Terra. Boa tarde. Olá, boa tarde. Convidado para a entrevista ao vivo é o secretário estadual de Planejamento, Wagner Araújo. Vamos conversar com ele sobre os temas que o governo está discutindo nas reuniões coordenadas pela governadora Vilma de Faria. Nós conversamos agora ao vivo com o secretário estadual de Planejamento e das Finanças, Wagner Araújo. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde. A governadora deu início ontem a uma série de reuniões com grande parte do secretariado estadual com vistas à discussão da agenda do crescimento e de outros temas também. Quais são os principais assuntos até o momento? Se o senhor puder fazer um resumo, já vista a nossa matéria que nós já colocamos no jornal de hoje. Perfeitamente. Nós estamos lá com a governadora de fazer uma espécie de despacho coletivo com o secretariado. Ela colocou de um lado da mesa os secretários das áreas fins, né? Os secretários responsáveis pela execução das obras, dos projetos do governo, e do outro os chamados secretários das áreas meio, que somos nós da área econômico-financeira, orçamentária, o procurador-geral do Estado, o controlador, porque há hoje um problema muito sério em qualquer instância do governo, que é a burocracia que está a impedir o andamento ágil das obras e dos projetos. Nós aqui no Rio Grande do Norte, a governadora ela própria sofre muito com uma certa angústia até de muitas obras que ela determina, que ela autoriza, muitas vezes que ela libera o recurso, aloca os recursos, essas obras terminam demorando muito. E a população fica aguardando, a governadora fica insistindo, cobrando do corpo de técnicos, de auxiliares, de secretários o andamento daquilo, mas me parece que há um certo temor hoje por conta da intensificação dos controles do Ministério Público, dos tribunais de contas e tudo mais. E isso resulta, portanto, num excesso de burocracia que termina por impedir o pleno andamento das obras. Eu darei um exemplo. Aquele centro cultural da Zona Norte e a Universidade Estadual que vai estar sendo construído lá, a governadora Vilma, há alguns anos atrás, implodiu, retirou de lá o chamado Caldeirão do Diabo, que era aquela penitenciária que tinha lá. E o Centro Cultural já foi há muito tempo anunciado, já iniciou a obra, já se investiu cerca de 3 milhões de reais, tem agora uma segunda etapa que está definida, inclusive com recurso para ser construída, que é um núcleo da Universidade Estadual, a UERN, que vai ter 4 andares, um prédio fabuloso, ou seja, nós vamos ter ali uma obra que retirou uma penitenciária, o famoso Caldeirão do Diabo, e está colocando no lugar uma universidade e um centro cultural. Então, são obras como essa, cujos recursos estão disponíveis, escutando a conversa, como se diz, mas que a demora no processo burocrático, de licitação, de emissão de pareceres, de tudo mais, faz com que essa obra se dê de forma muito lenta. Então, a governadora está, nesse momento, discutindo, analisando, vendo quais são os entraves, fazendo uma espécie de sacudida, né, vamos dizer assim, no governo como um todo, para que realmente obras como essa e várias outras na área de saneamento, de educação, de estradas, né, que elas está executando em todos os 4 cantos do Estado, possam cumprir o seu cronograma, já visto inclusive que o governo entra agora na sua segunda metade. E portanto, nós temos um finish, um tempo aí para que essas obras sejam entregues à população. Agora, secretário, uma das questões que mais preocupam é a questão dos cortes no orçamento, que, segundo o senhor mesmo, deve ficar entre 20% e 30%. Isso tudo é decorrente da crise financeira mundial? Perfeitamente. Antes mesmo de iniciar essa reunião, a governadora fez um anúncio de medidas, cerca de 20 medidas que vai, de certa forma, adequar a situação financeira e orçamentária do Estado a essa situação de crise que está ocorrendo aí mundo afora e que está nos atingindo. Essa crise ela nos atinge no momento em que, por exemplo, as pessoas vão comprar menos e, em comprando menos, vai diminuir a incidência dos impostos, ou seja, a arrecadação que o Estado tem de ICMS, de PVA, no caso dos veículos, e daquilo que é transferido pela União. Nessa última parcela do FPE, nós tivemos uma redução de 5 milhões de reais. Então, isso requer um ato, né, um gesto de responsabilidade da governadora e de todo o governo, e assim de todos os demais administradores, no sentido de adequar, né, de segurar um pouco o caixa para evitar que amanhã, né, no curto e médio prazo, essa situação possa causar um transtorno muito sério a esses projetos que nós estamos discutindo e o próprio dia a dia do governo e dos serviços essenciais, dos hospitais, das delegacias
de tudo mais que o governo administra para a população. O orçamento é a bússola do governo para o ano vindouro, para o ano de 2009. E se fala em cortes, obviamente, em nível estadual, em nível municipal, em nível federal também se falam em cortes. Mas eu pergunto, os senhores estão focados na questão, por exemplo, dos cortes do custeio da máquina, de outras despesas que, por exemplo, não sejam os investimentos em infraestrutura e demais investimentos que o governo pretende fazer? É verdade. O orçamento ele já é feito dentro de uma linha de equilíbrio, né? Receita e despesa, eles empatam, eles batem ali no orçamento. O desafio do governo é, em momentos como esse de crise, de incerteza, de insegurança em relação, por exemplo, ao que vai acontecer com as nossas receitas, com a arrecadação do Estado no próximo ano, é reduzir a despesa. E a redução da despesa, a governadora está focando exatamente naquilo que ela acha que é possível reduzir, que é o custeio da máquina administrativa. São as despesas com aluguel de carro, com telefone, com diárias de viagem, com material de expediente, com combustível, enfim, coisas que o governo utiliza nas diversas unidades, nos diversos órgãos para o seu dia a dia. Porque é nesse tipo de despesa onde às vezes há um certo desperdício. É possível que haja algum desperdício, onde seja possível economizar sem causar transtorno para a população. Então o desafio é esse, e isso é um esforço que a governadora faz. Ela estabeleceu uma meta de 20% na redução desse tipo de despesa, no consumo, no uso desse tipo das despesas que se enquadram nessa natureza. A gente sabe que isso não é uma coisa fácil, né? Às vezes a governadora anuncia, todo mundo se compromete em fazer, mas daqui a pouco essa coisa termina não acontecendo como é desejável. Mas aí, para evitar que isso se disperse, a governadora determinou que fosse colocado no site, na internet, né, o comportamento desse tipo de despesa de todos os órgãos da administração, para que se possa ter claro qual é o órgão do governo, a secretaria, ou a delegacia de polícia, ou o hospital, que for o caso, a escola, ou a unidade administrativa, qualquer que seja ela, que está efetivamente cumprindo com a sua parte. E a que não está. Porque se nós conseguimos economizar nessa área, nós vamos preservar as despesas consideradas mais prioritárias, como, por exemplo, os investimentos em obras, como, por exemplo, o investimento nos programas sociais, como, por exemplo, a melhoria no atendimento da população nos hospitais do Estado, né, a melhoria das condições de trabalho, naturalmente, dos resultados na área de segurança pública e assim por diante. E quem é que vai fiscalizar, então, a execução desses cortes? Nós vamos ter uma comissão de ajuste fiscal, que é composta por representantes das secretarias das áreas de controle, controladoria, procuradoria, própria secretaria de administração, de planejamento, que deverá ter representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, uma comissão chamada Interpoderes, que a governadora anunciou com essas medidas, e a própria população e os senhores da imprensa. Porque, como eu disse, a governadora, inovando, fazendo história, resolveu colocar na internet, usando o recurso tecnológico hoje disponível, um sistema de acompanhamento para que todos possamos acompanhar, de qualquer lugar que estejamos, se as metas de economia e de controle que o governo anuncia estão efetivamente sendo cumpridas, e se não estiverem, por que não estão e quais são os órgãos que não estão cumprindo. O governo da professora Vilma já está no seu 6º ano, um governo que foi reeleito e que vive os últimos 2 anos de sua administração. Se o senhor pudesse resumir a cara desse segundo governo, ou as caras deste segundo governo, como o senhor resumiria as obras e o que foi prometido em praça pública e executado até o presente momento? Veja bem, em que pese a governadora ser uma mulher, que tem inclusive um histórico político e administrativo ligado à área social, ela foi secretária, começou na vida pública como secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, e que gerou um certo preconceito por parte de alguns segmentos da nossa política estadual, de que ela, como governante, talvez viesse apenas trazendo ações na área social. Ela, na verdade, está impondo ao Estado do Rio Grande do Norte, um grande salto de desenvolvimento econômico, né? Obras portentosas, como a Ponte Fortidinha, que está aí construída, conquistas históricas, como a refinaria de petróleo, que está anunciada pelo presidente Lula em fase inicial de sua implantação, um banho de obras em todas as 4 regiões do Estado, a melhoria no atendimento ao homem do campo, a usina termoelétrica, que foi também inaugurada recentemente pelo presidente Lula, a duplicação da BR-304, uma conquista, uma luta que ela fez em Brasília,
Enfim, o Rio Grande do Norte hoje tem uma franca expansão da sua atividade econômica que vai aí, ao final, refletir nos indicadores sociais. Ou seja, a governadora Vilma, ela, em que pese ter toda uma sensibilidade para a área social, ela investe na atividade econômica, no crescimento e desenvolvimento econômico do Estado, para que com isso gere emprego, renda, e as pessoas que hoje independem de uma ação social assistencial do governo possam sonhar e se incluir socialmente com um emprego, uma renda, uma condição de vida melhor para o seu filho, para a sua família. O secretário, nosso tempo já está quase esgotado, mas eu queria que o senhor desse um panorama rápido de como estão as negociações para a participação do Estado na Copa do Mundo de 2014. Esse é um sonho, um desafio tremendo. A governadora está, nesse momento, tratando desse assunto. Inclusive, ela anunciou ontem, na reunião, que vai já iniciar tratativas com a nova prefeita de Natal, a prefeita Micarla, que foi eleita, exatamente com o objetivo de estabelecer uma estratégia para que Natal e o Rio Grande do Norte possam efetivamente disputar bem a condição de sede ou de subsede da Copa de 2014, dado que isso tem um benefício enorme, inclusive, nesse processo de desenvolvimento do Estado. Não é só a nossa vamos dizer assim, autoestima que vai aumentar, não. Um projeto como esse trará para o Rio Grande do Norte e para Natal, sobretudo, investimentos sem precedentes na nossa história. Secretário Wagner, muito obrigado por sua presença. Seguiremos conversando sobre o orçamento e com certeza teremos o senhor de volta no Jornal do Dia muito em breve. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a você e a você que está em casa. Meu boa tarde. Obrigado por sua audiência.